E aí pessoal, boa noite, vamos iniciar aqui mais uma live no Instagram, como sempre aqui toda semana, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, estou aqui ao vivo, fazendo um live para vocês, trazendo um conteúdo diferente, trazendo uma atualização do mercado. E na live de hoje vamos falar sobre como fazer o primeiro investimento. Então se você está começando agora, se você é um potencial novo investidor, né, ainda não começou a investir, não deu o primeiro passo, até às vezes por falta de informação, por falta de conhecimento, estou aqui para te ajudar hoje. Eu tenho certeza que depois da live de hoje você vai conseguir de fato fazer o seu primeiro investimento. Amanhã você vai conseguir aplicar isso e fazer o seu primeiro investimento. Falo amanhã porque hoje nesse horário o mercado está fechado, né? Então a Bolsa de Valores funciona das 10 da manhã às 5 da tarde, então no horário comercial amanhã você já vai conseguir fazer essa aplicação. Primeiro, pega papel aí, caneta, né? Fica comigo até o final dessa live, presta atenção, anota cada passo que eu vou te falar aqui, que eu vou te mostrar um passo a passo que de fato você vai conseguir fazer o seu primeiro investimento, tá? Você está começando agora do zero, vamos imaginar que você está começando do zero. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Então, o primeiro passo. A primeira coisa é você abrir conta em uma corretora de valores, tá? E a gente existe assim, várias... Como é que eu faço isso, Adriano? Como é que eu abro conta em uma corretora de valores? Existem várias corretoras hoje no mercado, por exemplo a XP, que é uma das maiores empresas aí de investimento do Brasil, né? Inclusive está listado lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A gente tem a corretora Rico, a gente tem que também é do Grupo XP, a gente tem a corretora Clear, também do Grupo XP, uma corretora mais voltada ali para o day trade. A gente tem a corretora Toro, a gente tem a corretora Modal Mais, a gente tem a corretora Nuinvest, que é a corretora do Nubank. Então, assim, existe uma série, uma infinidade, Banco Inter, né? Muitas opções para você fazer. E você vai fazer isso de forma muito fácil e muito simples, online e de forma gratuita. Você vai colocar ali no Google qualquer um desses nomes, XP Investimentos, Rico, corretora Rico, corretora Clear, corretora Toro, Nuinvest. Ou se você já tem conta no Nubank, né? Fica até mais fácil. E vai fazer isso totalmente online, totalmente gratuito. Tá? Simples assim, muito fácil abrir conta numa corretora. A conta que você abrir na corretora vai estar no seu nome, no seu CPF. Você vai ter um número de agência e um número de conta corrente. Tá? E basicamente, o que acontece aqui, né? Quando você faz ali todo o cadastro, preenche todos os seus dados lá, nome, CPF, todas as suas informações para abrir conta na corretora, vai demorar aí de 1 a 2 dias para a conta estar liberada, tá tudo aprovado e você já conseguir começar a utilizar. Tá? Então, uma vez sua conta criada, uma das coisas que muita gente pergunta, né, Adriano, mas qual é o papel de uma corretora de valores? É a mesma coisa de um banco? É a mesma coisa que eu faço no banco, eu faço numa corretora? E não é exatamente a mesma coisa, tem algumas diferenças. Uma corretora de valores, ela faz o intermédio das negociações de investimento entre as pessoas, né? Ela basicamente oferece uma infinidade de investimentos, né? Muito mais do que às vezes um banco tem para oferecer. E o banco acaba tendo outros papéis, como por exemplo, você ter uma conta corrente, você ter cartão de crédito, você poder fazer empréstimo, financiamento. E nada disso é possível fazer numa corretora de valores. Então na corretora de valores você não pode emprestar um dinheiro, né? Embora você possa emprestar ali para poder investir, fazer uma alavancagem, tá? Assunto para outra live, mas não emprestar o dinheiro para você utilizar da maneira que você quiser. Você não pode fazer um financiamento, você não pode pagar a conta, né? Então essas funcionalidades a gente não tem numa corretora. O papel principal de uma corretora de valores é fazer um intermédio, uma intermediação entre você e um outro investidor ou uma outra empresa na negociação de um investimento. Então quando você vai comprar ações de uma empresa, do outro lado, né, do outro lado ali do computador, digamos assim, ou do celular, do aplicativo, tem uma outra pessoa que está vendendo a ação da Petrobras para você. Você está comprando, a outra pessoa está vendendo e a corretora ela está fazendo aqui o meio de campo, né? O intermédio entre as pessoas. É a mesma coisa que um banco faz, por exemplo, numa transferência, num Pix, num TED. Né? Você tem sua conta, a pessoa tem outra conta e o banco ele faz o meio de campo. Né? O dinheiro sai da sua conta, vai para outra e lá entra um saldo aqui, cai um saldo da sua conta. Exatamente isso faz uma corretora de valores, porém ela faz isso com investimentos. Tá? E de novo você vai abrir de maneira muito simples, online e totalmente gratuita. Falei aqui uma série de opções de corretoras de valores para você fazer isso. Tá? Até uma curiosidade, né? Um tempo atrás a gente corretoras de valores não tinha cartão de crédito, mas hoje já até tem cartão de crédito. Também cartão de crédito hoje é um negócio que todo mundo tem, tudo quanto a instituição oferece. Né?
Então já não é muita novidade, mas outras funcionalidades do banco você não vai ter com uma corretora de valores. Tá? Então passo número 1. Primeira coisa que você vai fazer para começar a investir do zero, você vai abrir conta em uma corretora de valores. Passo número 2. Uma vez a sua conta aberta e validada, você já pode começar a investir. E o passo número 2 é você transferir o seu dinheiro da sua conta do seu banco para a sua conta na corretora. Na corretora de valores, quando você abrir uma conta, você vai ter lá a conta no seu nome, no seu CPF, você vai ter uma agência, você vai ter um número de conta. E aí você vai fazer uma transferência, um TED, um Pix do seu banco, qualquer banco, tem conta no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa, você vai fazer uma transferência do seu banco para a sua conta lá da corretora. Né? Uma vez esse dinheiro dentro da corretora, lá na sua conta, aí você pode começar a fazer o seu investimento. Tá? Então é simples assim. Adriano, quanto que eu preciso transferir para começar a investir? O mínimo é sempre o valor de um investimento. Né? Então, quanto que eu preciso transferir para investir numa ação? Tem ação custando hoje R$3, R$5. Então, se você transferir R$3, você já consegue comprar a ação daquela empresa. Se você transferir R$5, você consegue comprar a ação de uma outra empresa. Tá? Fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário hoje de R$8, R$10. Então, se você tiver R$10 transferido lá na sua conta da corretora, você vai poder investir R$10 em um determinado fundo imobiliário. Eu sempre falo assim, pelo menos para ter uns R$100, né, R$200, até para você não fizer, comprei lá uma açãozinha de R$3, tá? Né, parece que é nada. E aí, talvez com R$100, R$200 você já começa a conseguir, compra uma ação, compra um fundo imobiliário, compra 2, 3, compra um título público, já consegue brincar um pouquinho mais, sabe? Consegue fazer um pouco mais de investimento. E aí eu acho que é mais interessante para você ir aprendendo, ir acostumando como que o mercado funciona. Tá? Então, passo número 1, você abriu a conta. Passo número 2, você transferiu o seu dinheiro da sua conta atual do banco para a sua conta na corretora, tá? A sua conta no seu nome, no seu CPF. Você não está mandando dinheiro para a corretora, não está mandando dinheiro para ninguém. Ele está lá no seu nome. É a sua conta aqui. E a hora que você quiser também, você pode transferir da sua corretora de volta para o seu banco sem problema nenhum. O terceiro passo é você agora escolher o investimento que você vai fazer. Então, minha conta está aberta. Segundo passo, eu estou com dinheiro transferido na corretora. Agora, de fato, eu vou fazer o meu investimento. Eu vou escolher, eu vou selecionar qual investimento que eu vou fazer. Adriano, como é que eu faço isso? E aí agora vem um pouco mais de complexidade, né? A gente está falando agora aqui dos tipos de investimento. E a gente vai falar também aqui de uma aptidão para risco. Tá? O que eu quero dizer com aptidão para risco? É importante que você, talvez a gente vai ter aqui dentro do passo 3, um 3.1, 3.2. Né? O 3.1 eu diria que é você conhecer o seu perfil de investidor. Né? Seu perfil de investidor, seu perfil de investidora. Qual é o nível de risco que você quer correr num determinado investimento? A gente está agora ouvindo muita gente falar, né, sobre investimento em ações, em bolsa. Você vai lá e compra uma ação, mas ela pode cair, perder, ter um baita prejuízo. Você viu a Petrobras caiu, a Magazine Luiza está caindo, né? E aí isso assusta muita gente. Então, talvez você não tenha um perfil para investir, fazer esse tipo de investimento. Ou talvez você ainda precise de um pouco mais de conhecimento para que você comece a fazer esse tipo de investimento de uma maneira que você vai se sentir mais confortável em fazer. E aí daí a importância de você conhecer o seu perfil de investidor. Basicamente, nós temos 3 perfis de investidores no mercado. É o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. O perfil conservador é aquela pessoa mais conservadora, é a pessoa que gosta de mais segurança, é a pessoa que quer investir, mas ela quer muita segurança, ela quer investir em algo que não vai ter variação para baixo. O dinheiro só pode crescer, né? Só pode ir para cima. Se amanhã depois o dinheiro cair ali um pouquinho, cara, complicou. Então, essa é a pessoa de um perfil mais conservador. A pessoa que quer mais segurança no investimento. Ela quer investir, ela entende a importância, mas ela quer muito mais segurança. Tá? Ela não quer correr risco, nem que seja para ganhar mais. Não, Adriano, eu prefiro ficar aqui na zona de conforto, na minha segurança, porque eu vou deitar a cabeça no travesseiro, vou dormir tranquila, então tá tudo certo. Tá? O segundo perfil é a pessoa do perfil moderado. E a pessoa do perfil moderado, ela está, digamos, no meio do caminho. Né? Ela quer segurança, ela quer se sentir segura com o investimento, aquele investimento não ficar caindo, não perder dinheiro, mas ela também olha para um outro lado que existe oportunidade de ganhar mais, porém existe risco. Né?
E o risco é do quê? O risco de perder dinheiro, o risco é das suas cotas de repente cair. Você só perde dinheiro quando vende as cotas, né? Outro ponto aqui, comprei a ação a R$10. Ela caiu para 5, se você não vendeu, você continua com a mesma quantidade de ações, você continua sendo ali o mesmo investidor, tendo a mesma posição naquela empresa e você não perdeu dinheiro. Você só perde quando você vende. Se você comprou a 10 e vendeu por 5, aí você perdeu. Comprei uma ação a R$10 e vendi aquela ação a R$5. Eu não tenho mais ação, eu tenho R$5, né? Eu tinha 10, e eu dei 10 para ficar com uma ação, agora eu vendi minha ação, eu devolvi ela basicamente e fiquei com R$5, tomei um prejuízo de R$5. Agora, se eu compro uma ação a R$10, eu tenho minha ação de R$10. E se ela caiu para 5, não tem problema, eu continuo tendo uma ação de R$10. Eu continuo tendo uma participação numa empresa. Eu continuo tendo uma participação num negócio. É a mesma coisa de você entrar numa sociedade com alguém. Imagine que você conheça alguém, né, e tem aí um empreendimento, um negócio, uma empresa. Vamos pegar um exemplo. Tem bastante mulher na live aqui, então vamos imaginar que a gente tem aí um salão de cabeleireiro, né, manicure e tal. E aí a sua amiga tem aquele salão. E você resolve entrar em sociedade com ela. Você vai lá e compra uma participação no negócio. Olha, eu vou comprar aqui uma parte, eu vou dar 50 mil no seu negócio, eu vou imaginar que o salão ali vale R$100 mil. E você está entrando com 50 mil do seu bolso para investir nesse salão. Agora, o que acontece é que o salão, metade é seu. Metade era da dona anterior e metade você acabou de comprar por 50 mil. Logo a gente vai falar que o salão vale 100 mil, né? Você comprou metade por 50 mil. E se o movimento no salão começa a cair, começa a perder cliente, você continua tendo 50% do salão. Momentaneamente o salão não está legal, a clientela caiu, talvez o faturamento da empresa caiu, mas você continua tendo o mesmo negócio. Se você não está legal com o seu negócio e quer vender para uma outra amiga sua, ou para outro amigo seu, e vai vender por 30 mil reais, aí você tomou um prejuízo de 20 mil. Porque você comprou 50% do salão por 50 mil reais, e aí você tem o seu salão. Não importa se o movimento está ruim ou não, né? O movimento ruim aí, né? Caindo lucro, caindo renda, basicamente a gente pode falar que é a queda no preço de uma ação. Se você não vendeu a parte do salão, você continua tendo 50% do salão. Mas se você vendeu por 30 mil, você teve um prejuízo de 20 mil. Porque agora você não tem mais a parte do salão. Você vendeu por alguém e voltou com seu dinheiro. Você investiu 50 e ficou com 30, você está com 20 mil de prejuízo, né? Então entenda que se você vender a sua participação por valor menor, você teve prejuízo. Ou se você vender por um valor maior, né, vendo agora meu salão por 80, minha parte por 80 mil, você ganhou 30 mil reais na sua venda em relação ao valor de 50 mil que você investiu. Mas agora você não tem mais a sociedade. Pode ser que esse salão comece a bombar e abra uma outra filial, vai crescendo, espalha para outra cidade e você saiu fora desse negócio, embora você ganhou seus 30 mil. Então perceba que o lucro ou prejuízo você só tem se você vendeu sua participação no negócio. Senão, você continua, independente se momentaneamente aquele negócio está bom ou está ruim. Você continua tendo aquela participação. E se o negócio cresce, está te dando mais rendimento, e você ainda tem a participação, é melhor ainda. Você tem parte de um negócio e que te gera renda, te gera um rendimento, porque aquele negócio é muito bom, você atende cliente, tem um serviço ou tem um produto interessante, e acaba isso, de certa forma, colocando dinheiro no seu bolso. Por mais que você trabalhe com outra coisa e só investiu no salão porque você achava interessante, você tem metade do negócio. Às vezes a sua amiga ela trabalha o dia inteiro e você não trabalha nada, você ganha metade do bolo, porque metade do negócio é seu, e você tem o seu trabalho fazendo outra coisa. O que você tem aqui? Você tem algo te gerando uma renda todo mês. Né? Você tem a participação de um negócio que todo mês te gera uma renda. E é exatamente a mesma mentalidade que a gente tem em ter quando está investindo lá numa empresa da Bolsa de Valores. Você está investindo num negócio que te gera rendimento todo mês, que tende a crescer ao longo do tempo. E talvez você está investindo em coisas que são completamente necessárias na sociedade. Por exemplo, energia elétrica. Quem vive hoje sem energia elétrica? Se acaba a força aqui em casa, em meia hora fica doido, né? O cara liga para a CPFL, liga para a companhia tal para poder voltar a energia. Por quê? Porque ninguém consegue ficar sem energia. Né? Pensa em saneamento básico, água, esgoto, todo mundo precisa disso. Pensa numa Vivo da vida, a Vivo está na bolsa. Todo mundo tem internet, tem celular e a gente não consegue mais ficar sem esse negócio. Essas empresas, você acha que vai falir daqui a um ano a Vivo? Uma Petrobras, como comentei, uma empresa do setor de energia, uma CPFL, uma Taesa, uma CEMIG. Essas empresas estão tendo uma participação no negócio que te paga um rendimento todo mês e tende a crescer ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter. E aí, voltando aqui, que eu estou falando da questão do prejuízo, né, voltando para os perfis, né,
O perfil moderado é aquela pessoa que vai querer segurança, mas também vai entender que, olha, existe uma vantagem ali, vale a pena eu correr um pouquinho de risco também com o meu dinheiro, então eu quero talvez um pouquinho de cada um, eu quero um pezinho em cada lugar. E o investidor arrojado é o investidor que quer correr mais risco, que topa correr mais risco. Ele está visando ali o quê? Ganhar mais. E o risco e o retorno, ele está caminhando junto, gente. Se você é mais conservador, você vai ganhar pouco. O rendimento, o quanto vai render o seu investimento, vai ser pouquinho, mas vai ser muito seguro. Se você é arrojado, o seu investimento pode render muito, mas muita grana. Pode dobrar às vezes de um ano para o outro, pode triplicar de um ano para o outro. Mas existe também muito risco, pode virar metade de um ano para o outro. Tá? Então é uma relação de eu corro muito risco, mas eu também posso ganhar muito. Ou vice-versa, né? Eu posso ganhar muito, mas eu também corro muito risco com isso. O conservador, eu vou ganhar pouquinho, mas eu vou ter muita segurança. E vice-versa, eu vou ter muita segurança, consequência, eu vou ganhar pouquinho. O moderado está no meio do caminho, talvez você vai colocar um pezinho, um pouco em cada um. Se você tem R$100, R$50 em cada um, por exemplo. Ou 60 em um, 40 no outro. Né? Se você tem R$1.000, talvez você vai colocar R$500 em cada um. Se você tem R$10.000, você vai colocar R$5.000 em cada um. Ou 6.000 aqui, 4.000 ali. Né? Talvez é um pouquinho moderado, mas um pouquinho mais para o conservador. Talvez é moderado, mas um pouquinho mais para o arrojado. Não é nada também assim 0, 50 e 100. Né? Existem probabilidades de percentuais aqui. Você pode ter 10% conservador, 50% no arriscado, 40% no moderado. Né? E aí você vai compondo uma carteira que a gente chama de investimento. É o quê? O que é essa carteira? É você ter vários tipos de investimento que cada um é adequado para um objetivo e cada um vai ser adequado para um perfil. E não você investir em uma única coisa só. Tá? Então é importante depois que, primeiro passo, você abriu a conta na corretora, aprovou. Segundo passo, você transferiu o seu dinheiro para a corretora. Terceiro passo, é a hora de você escolher o seu investimento. Mas antes de você começar a escolher, entenda qual é o seu perfil de investidor. Se é conservador, você é moderado ou você tem um perfil mais arrojado. Tá? Outro ponto é conhecer os tipos de investimento e para qual objetivo ele é mais adequado. A gente tem aí inúmeros tipos de investimento. Se a gente falar de renda fixa, né? Renda fixa, porque Adriano, o que é renda fixa? Renda fixa é a modalidade de investimento que a gente faz que são investimentos mais seguros. Tá? São investimentos que são mais previsíveis. Eu já tenho uma ideia de quanto que eu vou ganhar, eu sei quando ele vai vencer, ele não varia muito ou alguns não variam nada. Né? Existe muito mais segurança na renda fixa. Né? Dependendo também do tipo de investimento, não é simplesmente tudo, né, da mesma maneira. Tem suas variáveis dentro de renda fixa também. Né? Muita gente acha que é só colocar lá, o dinheiro está rendendo e está tudo certo. Não, tem suas nuances ali. E depois tem a renda variável. A renda variável é onde a renda, como já fala o nome, a renda varia. E varia para mais, mas também varia para menos. E é por isso que aqui que existe mais risco. Tá? Adriano, o que é renda variável? Bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos de investimento, criptomoedas, tudo isso é renda variável. Por quê? Porque todo dia o valor daquilo varia. Você compra a ação num preço hoje de R$10, amanhã pode estar R$ 9,90, depois ela pode estar R$ 9,50, depois ela pode estar R$ 9, depois ela pode subir para 12. Né? É assim todos os dias. Você tem que começar devagar para você não se assustar e você ir acostumando com essa variação de preço, que cada hora, cada dia o negócio está mudando. É um processo aí que você vai se acostumando. Você vai pegar todo o seu dinheiro e colocar ali de uma vez, porque senão você vai ter uma dor de barriga e não vai dormir. Tá? Eu falo por experiência própria, porque já aconteceu comigo, já quase não dormi, já deu desespero, já perdi dinheiro e já também ganhei muito dinheiro no mercado financeiro. E eu acho que é um baita veículo, um baita de uma modalidade, de um tipo de investimento que a gente faz, né? Para a gente investir nosso dinheiro, receber renda, ter participação de um negócio e aumentar o nosso patrimônio aí ao longo do tempo. Tá? Outro ponto, além de conhecer renda fixa e renda variável e os investimentos que tem dentro de cada um, é você entender qual que é o seu objetivo. Você quer comprar uma casa daqui a alguns anos? Você está investindo pensando na sua aposentadoria? Você está investindo para construir sua reserva de emergência? Porque dependendo de qual for o seu objetivo e dependendo de qual for o perfil de investidor, vai ter um tipo de investimento que é mais adequado para você. Né? Vai ter um tipo de investimento que vai ser mais adequado para você compor essa sua carteira diversificada. Então você pode estar pensando, não, Adriano, eu estou começando agora, eu não tenho nem minha reserva de emergência ainda e quero começar a construir minha reserva de emergência. Quanto que eu preciso investir todo mês?
Não tem valor fixo. Você vai começar a investir no que você consegue. Adriano, eu consigo R$50 todo mês. Comece com 50. Eu consigo 100. Então comece com 100. Vai aumentando ao longo do tempo. Né? Faça um planejamento do seu orçamento mensal e veja lá quanto que você consegue investir todo mês. Mas de novo, dá para começar com R$10. E de novo, né? Não importa se vai ser R$10, se vai ser R$5. O importante é você começar a entender que o tempo é o principal fator. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, quanto mais tempo ali o dinheiro trabalhar para você, os juros compostos é o que mais vai te trazer resultado. Você pode investir, a pessoa pode investir R$500 por mês, começar daqui 10 anos, investir R$500 por mês e ganhar uma baita de uma rentabilidade que 5 anos depois, se você começou hoje, 10 anos antes, investindo R$50, você vai ter mais dinheiro que aquela pessoa. Por quê? Porque os juros compostos, embora seja de 50 e 50, mas o tempo ele foi trabalhando e foi engordando aqui o seu montante. Tá? Então, se você está começando agora, comece a investir o valor que você tem. Se você vai montar a sua reserva de emergência, esse é um objetivo. Eu quero minha reserva de emergência. Qual tipo de investimento eu posso fazer? Foge da renda variável, porque a renda varia. E se é uma reserva de emergência, você não sabe quando vai surgir uma emergência na sua vida, que você vai precisar daquela grana. Na renda variável, o dinheiro varia. É uma onda, todo dia é um sobe e desce. Se variar para baixo, você precisa tirar. Você vai tirar com prejuízo? Então, renda variável não é adequado. O que é adequado? A renda fixa. Aí dentro da renda fixa eu tenho um leque de possibilidades. Qual é o investimento mais adequado? Um Tesouro Selic. Tá? Ou um CDB com liquidez diária. Porque esse é o mais seguro, você pode resgatar qualquer dia útil, né? Qualquer dia, CDB qualquer dia vai dar no seu banco, que nem a poupança, na mesma hora você resgata e está na sua conta corrente e você não vai ter problema nenhum. É um investimento mais adequado para a sua reserva de emergência. Talvez o seu objetivo seja de juntar uma grana para você fazer um intercâmbio no meio do ano que vem, ou fazer uma grande viagem no meio do ano que vem. Então você tem um objetivo. Você quer juntar uma grana para você fazer uma grande viagem, para você fazer um intercâmbio. Esse é o objetivo. Agora, qual o seu perfil de investidor? Você quer mais segurança? Por mais que daqui a um ano você precise daquele dinheiro, você não quer ficar vendo o dinheiro lá cair nem um pouquinho? Então você vai buscar um investimento mais conservador. Você tem um leque de opções. Só que agora aqui talvez você não precise pegar um investimento com liquidez diária. Você não vai ter necessidade de liquidar, de resgatar diariamente. Liquidar é resgatar. Né? Você não precisa liquidar amanhã. Porque não é a emergência. É um dinheiro que está projetado já para daqui a um ano eu fazer aquela minha viagem, daqui a um ano eu trocar de carro, daqui a um ano eu fazer um intercâmbio. Então você pode olhar aqui opções de investimento de prazo de investimento de um ano, ou de 10 meses, de 6 meses, que vai acabar te pagando um pouquinho mais. E aí você vai entendendo que assim, de acordo com o seu objetivo, você vai ter um perfil de investidor e ali vai ter, dentre essas possibilidades, vai ter um investimento que é mais recomendado para você. E é por isso que a gente tem que ficar copiando a carteira de investimento de ninguém. Ah, o meu amigo vai investir em tal coisa lá, vou comprar também. Ah, o fulano está investindo aqui, vou lá comprar também. Né? Isso é um baita de um erro. Na maioria das vezes você não vai fazer uma boa escolha, porque ela não vai estar de acordo com o seu perfil e de acordo com o objetivo que você quer com aquele dinheiro. Tá? Talvez você vai pensar, eu vou começar agora a planejar a minha aposentadoria. E o que muita gente faz quando vai planejar a aposentadoria? Faz uma previdência privada. A gente tem a previdência social, né, que somos obrigados ali, você trabalha lá todo mês, desconta o governo, para depois você pegar lá você receber do INSS. E a gente tem a previdência privada, que você mesmo faz. Basicamente é a aposentadoria que você vai começar a fazer. Mas eu vou te falar uma coisa, saiu até alguns estudos recentemente que mostra que a grande maioria das previdências privadas no Brasil são um péssimo investimento. Por quê? Porque paga um rendimento muito, muito baixo. E de fato o brasileiro às vezes nem sabe o que está sendo feito com o dinheiro da previdência privada. Eu estava inclusive até agora falando aqui com um casal, né? A gente estava batendo um papo aqui sobre isso, que talvez eu ia começar a fazer mentoria financeira, e estava falando da previdência privada. Então a previdência privada, na verdade, você pega lá uma previdência, por exemplo, de um bancão do Itaú da vida, você paga lá todo mês, e ele te mostra uma projeção. Olha, lá no vencimento, daqui a um tempo, você vai ter tanto de rendimento, ou você vai ter tanto de renda, né, mensal, até você morrer, né, ou até você fizer tanto anos de idade, e depende da modalidade que você pega, das condições ali da previdência privada. Mas o dinheiro que você está pagando todo mês da previdência privada, o banco ali, aquela instituição, ele está investindo no mercado. Está investindo para entregar um rendimento para você.
mas a grande maioria das previdências no Brasil tem um rendimento péssimo, é muito baixo, pede até para o CDI, que é o básico do básico da nossa renda fixa, é o investimento mais conservador que você tem hoje e muitas previdências perdem para isso. Tá? Então, só fazendo um adendo aqui sobre previdência privada, mas imagine que você está investindo então para o seu objetivo de aposentadoria. Então, esse é um objetivo. Tá? E qual é o meu perfil de investidor? Sou conservador, sou moderado ou sou arrojado? Né? Pensando mais lá em longo prazo, né? Principalmente em longuíssimo prazo, quando você vai se aposentar, para quando é esse plano? Daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos? Você tem muito tempo. Você pode correr um pouquinho mais de risco aqui. Embora talvez você não está acostumado aí com a volatilidade, né? O sobe e desce de preço. Mas com o tempo, com informação, com conhecimento, você vai se sentindo muito mais confortável em entender como que esse negócio funciona e que o resultado está lá na frente. E aqui vai ter investimentos mais adequados para isso. Né? Vai ter investimentos mais adequados. Por exemplo, investir num título público IPCA+, que é o título que te protege da inflação ao longo do tempo. Um investimento com um vencimento muito longo, que vai também te pagar mais. Talvez você vai investir em ações de empresas que pagam um bom dividendo, que você vai receber uma renda anualmente. Isso vai fazer você crescer cada vez mais com juros compostos o seu resultado. Tá? Talvez você tenha um outro objetivo, o objetivo de começar a receber renda todo mês. Eu quero uma renda todo mês, Adriano, pingando na minha conta. E aí vai depender do seu perfil de investidor e você vai ter, por exemplo, uma modalidade de renda variável que são os fundos imobiliários. Fundo imobiliário nada mais é que um investimento que você faz em imóveis através da Bolsa de Valores. Então a gente aprendeu, né, na história que, cara, todo mundo tem isso na cabeça, né? Um pai e mãe, que o quê? Se você comprar terra, se você comprar um apartamento, se você comprar uma casa, se você comprar um terreno, cara, é o melhor investimento que você faz. Por quê? Isso só tende a valorizar, não vai perder dinheiro, vai valorizar mais e é certeiro. Então é o que automaticamente a gente quer fazer, né? Se todo mundo aqui tivesse uma baita de uma grana, se você ganhasse amanhã na Mega Sena, né? Claro que uma boa parte você dá uma torrada, né? Aproveitar muito, mas com certeza, eu tenho certeza absoluta que alguns imóveis você ia comprar. Porque é uma maneira que você ia fazer o quê? De proteger o seu capital. Você ia comprar uma baita casa para você morar, talvez até dar uma casa para um, para outro, para um amigo, para uma família, mas você ia comprar alguns como seu investimento, pensando que aquilo é uma baita segurança para você. Porque a gente já entendeu que o investimento em imóvel é muito bom, é seguro e rentável. E é exatamente isso que você pode fazer através da Bolsa de Valores. Com pouco dinheiro, né? Você não precisa ter 100 mil, 200, 300 mil para comprar um imóvel, você pode comprar ali com 10 reais e vai receber todo mês um aluguel. Né? Aquilo de fato é investimento no imóvel, que também tende a se valorizar ao longo do tempo, assim como funciona uma casa ou um apartamento, né? Essa é a dinâmica do setor imobiliário, e ele vai te pagar um aluguel todo mês. Então, esse pode ser o objetivo, Adriano, eu quero receber uma renda todo mês, eu quero ir aumentando, cada vez tendo mais cota, mais participação para aumentar essa minha renda. Então, esse pode ser o objetivo. Tá? Então esse é o passo 3. Para quem chegou aqui depois do mês, a gente está falando sobre como que você vai fazer para fazer o que você faz para fazer o seu primeiro investimento do zero. E né, eu falei rapidamente aqui, mas pega a live depois do começo lá para você ver todos os detalhes, né? Mas eu falei basicamente primeiro você abrir a conta numa corretora, muito fácil, simples, online, gratuito. Segundo, você vai transferir o seu dinheiro do seu banco, da sua conta, para a corretora de valores. E terceiro, você vai escolher selecionar o investimento que você quer. Mas antes de ele selecionar, no passo 3, eu coloquei o passo 3.1, que é você conhecer o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou arrojado. E o passo 3.2 é de você conhecer os tipos de investimento que existem no mercado. Tá? Para que você faça o quê? Um investimento de forma mais assertiva, um investimento que esteja de acordo com o seu objetivo, que esteja de acordo com o seu perfil e de acordo com com a sua aptidão para risco que está ligado ali com o seu perfil de investidor. Tá? Quarto ponto que você vai fazer é isso aí vai ser uma constância, né? O quarto talvez seria um looping aqui para você voltar pro 3, né? E você sempre vai voltando. Por quê? Aqui você sempre vai ter que buscar mais conhecimento, mais informação, talvez estudar, fazer um curso, fazer uma mentoria, buscar ajuda de um profissional, porque o mercado financeiro é muito dinâmico. É muito dinâmico, tem muita coisa que acontece que influencia no preço de tudo. E você vai ficar doido de tanta informação, de tanto por que isso caiu, por que ele subiu. Doido no sentido de assim, entender por que essa ação caiu o preço, por que aquela subiu, por que esse título agora vai vencer tal data.
Por que esse título pagou mais e esse pagou menos? Por que isso aqui tem mais risco e isso tem menos risco? Então todo esse tipo de dúvidas vai surgindo quando a gente de fato começa a investir, começa a colocar o dinheiro ali. E aí, o que é importante aqui entender? Né? Primeiro, alguns conceitos básicos de economia. Então, dentro do passo 4 aqui de buscar conhecimento, estudar informação, eu colocaria o 4.1. O 4.1 é você entender sobre noções básicas de economia. Né? E aqui no Instagram estou colocando todo dia conteúdo, também no meu canal do YouTube. Você pode acompanhar que tem muita coisa sobre noções de economia. O que é noções de economia, Adriano? É, por exemplo, o que é uma taxa de juros? O que é a taxa Selic? A taxa de juros da economia. Para que ela serve? Ontem, inclusive, teve decisão do Banco Central do Brasil e manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. Tá? Então a taxa está mantida. Isso acontece a cada 45 dias. A cada 45 dias, o presidente do Banco Central do Brasil, junto com o Copom, que é um órgão dentro do Banco Central que decide sobre a taxa de juros, ele se reúne e decide para onde tem que ir a taxa de juros. Quanto que ela deve estar? Ela tem que subir, tem que cair ou ela deve permanecer no mesmo número, no mesmo patamar? E a decisão foi permanecer no mesmo patamar. Por quê? O que é a taxa de juros, Adriano? A taxa de juros da economia, ela basicamente dita o custo do crédito, tá? Dentro da economia toda do Brasil. Então, se a gente tem uma taxa de juros mais alta, uma taxa de juros muito alta, tudo é baseado na taxa de juros. Se você vai fazer um financiamento de uma casa, os juros que você vai pagar está baseado na taxa de Selic, a taxa de juros da economia. Se você vai fazer, por exemplo, um financiamento de um carro, você vai comprar um carro financiado, os juros que vai estar lá ao longo do tempo que você vai pagar está sendo baseado de acordo com a taxa de juros da economia. Se você vai emprestar um dinheiro do banco, se você vai pagar uma taxa de um cartão de crédito que ficou atrasado, qualquer coisa que você vai fazer pensando no crédito, que eu pego o dinheiro hoje e vou pagar ao longo do tempo, né, isso é o crédito, eu vou ter mais juros se a taxa de juros no país está muito alta. E o contrário também é verdade. Se a gente tiver uma taxa de juros mais baixa, o custo do crédito fica mais barato. Ou seja, quando eu faço um financiamento, os juros embutidos que tem ali para eu pagar em 30 anos vai ser menor do que os juros quando a taxa estava muito alta. Se eu for fazer um financiamento de um carro, se eu vou pegar o dinheiro emprestado, tudo fica mais barato, o custo do crédito fica mais barato. Tá? E a taxa de juros do Brasil ela é basicamente uma ferramenta, um mecanismo, né, um meio que o Banco Central tem para tentar controlar a nossa inflação. O que é a inflação, Adriano? A inflação basicamente é o aumento do preço das coisas, né, que acontece quando a gente tem muita oferta de moeda, por exemplo, e a gente tem baixa demanda por produtos e serviços. Tá, Adriano, o que é oferta, o que é demanda, o que é que a minha cabeça está explodindo? Vamos lá. Inflação, na verdade, ela é medida depois que o negócio aconteceu. A gente tem que dar um passo atrás e entender por que isso acontece. Né? Então, a inflação oficial do Brasil é o índice IPCA. Tá? IPCA, que significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Pode dar um Google aí, IPCA. Esse é o índice oficial de inflação do Brasil. E aqui, o que acontece? Esse índice ele é medido todo mês pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Né? O IBGE mede todo mês. O que o IBGE faz? Ele pega lá, por exemplo, e vê que, olha, no mês de março, né, acabou de virar acabou de virar para maio agora, então a gente basicamente tem um mês fechado de abril. Né? Então ele vai pegar assim, ó, no mês de março, o quilo do feijão na região, né, X aqui de São Paulo estava, por exemplo, custando em média R$ 6,50. Né? Um exemplo. E aí ele pega aqui, em abril, ele faz o mesmo estudo e olha lá o quilo do feijão nessa mesma região, nesses mesmos locais e vê que, olha, o quilo do feijão aumentou de R$ 6,50 na média para R$ 7,00. E o que acontece aí? Ele vai falar que o feijão teve uma inflação de 50 centavos. Né? Ou ele vai pegar em percentual. Quantos? 50 centavos, quanto que é de 6,50? Vai dar, sei lá, uns 8%. Então, o feijão teve uma inflação de 8%. Né? Ele subiu de 6,50 para R$ 7,00. Mas o que aconteceu? Por que o feijão subiu de 6,50 para 7? Então, a inflação ela é o quê? Ela já aconteceu, né? Já é aumento. Mas por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores.
Tá? Peguei só o exemplo do feijão aqui, é só um caso, mas vai ter inúmeros casos dentro da economia, e é isso que o IBGE faz ali com vários produtos para poder medir a inflação de um mês para o outro, de um ano para o outro. Mas basicamente, a inflação vai acontecer quando a gente tem muito dinheiro em circulação e a gente tem pouca oferta de produto e serviço. E eu vou dar um outro exemplo nesse sentido aqui. Imagine que a gente começa a ter algum problema com a produção, com plantação de feijão, né? Pegando o nosso exemplo. E começa a faltar feijão no mercado. Começa a ter pouca oferta de feijão. Mas a procura, a demanda por feijão continua a mesma. Né? Não é porque agora a gente está plantando, a gente está conseguindo colher menos feijão, tem menos feijão disponível no mercado, que as pessoas querem comer, sentem vontade de comer menos feijão. Ou sentem vontade de comer mais feijão. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não tem correlação nenhuma. Mas de fato a gente está tendo um problema talvez em produção e estamos tendo menos no mercado. Então há menos oferta de feijão, mas há a mesma quantidade de procura. Isso vai tender a fazer com que vai acontecer com o preço do feijão? O preço do feijão tende a subir, porque tem muita gente procurando aquilo e tem pouca oferta. Né? Eu dou um exemplo também que é a mesma coisa de imagine que aí no seu bairro, onde você mora, na sua região, tem 3 sorveterias. Né? E 3 sorveterias que ali se competem basicamente no mesmo nível. Né? Tem uma variação, preço, qualidade e tal. E tem uma, né? Cada um tem a sua clientela. O que acontece se por acaso 2 sorveterias fecharem? Por qualquer motivo que seja, e ficar uma só. Se 2 fale, quebra, fecha e fica uma só, isso não é motivo para as pessoas quererem tomar mais sorvete ou querendo tomar menos sorvete. Né? Não tem correlação nenhuma. Simplesmente 2 quebraram e talvez as pessoas continuem com a mesma vontade e necessidade de ir lá e tomar um sorvete. Só que se todo mundo corre agora para aquela sorveteria, o que vai acontecer com o preço do sorvete? O preço do sorvete tende a subir, fica mais caro. E talvez aquela sorveteria ela nem tenha condições de atender todo mundo. Porque ela tinha ali, em média, um número de mercado para atender. Um número de pessoas, de clientes que normalmente compravam. Ela tinha ali, às vezes, um estoque de sorvete, a produção de sorvete dela era X, para ela atender aquela turma. Só que agora se vem muito mais clientela de outros lugares, talvez ela não tenha nem capacidade para poder atender todo mundo. E com isso vai fazer com que o preço suba. Tá? Então, aí a gente está vendo a questão de oferta e demanda. E por que eu estou falando por que eu estou falando tudo isso aqui sobre inflação? Porque é aí que entra a taxa de juros na economia. Toda vez que a gente tem uma taxa de juros baixa, quer dizer que o custo do crédito está mais barato, ou seja, né, voltando, você vai lá financiar seu carro, a sua moto, o seu apartamento, você vai pedir um dinheiro emprestado, você paga poucos juros, isso incentiva as pessoas a consumirem. Se as pessoas procuram mais, vai consumir mais, a tendência é que a gente pode ter inflação, porque o preço das coisas tende a aumentar se cada vez tem mais pessoas ali consumindo naquele local, se tem mais pessoas procurando aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto. Agora, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, que é o caso do momento, o que acontece aqui? A gente tem um fator ao contrário, né? As pessoas tendem, o custo do crédito vai ficar mais caro, as pessoas tendem a consumir menos. Então eu vou pensar 2 vezes em financiar meu imóvel agora, eu vou pensar 2 vezes em financiar meu carro, eu vou pensar 2 vezes em ficar pedindo dinheiro emprestado ou atrasar a fatura do cartão, porque eu vou pagar um juros absurdamente alto. Já é alto por natureza, né? Mas se tiver a taxa de juros alta, você vai pagar mais alto ainda. E aí isso vai minando o consumo, né? As pessoas tendem a consumir menos. E consumindo menos, a gente tende a ver queda de preço, com isso controle da inflação. Então basicamente aqui sobre taxa de juros, é por isso que a taxa de juros fica mais alta para tentar diminuir a inflação, e quando ela cai, a gente tem efeitos contrários, né? Taxa de juros cai, a inflação tende a subir, e se a taxa de juros sobe, a inflação tende a cair. Então esse é um fator importante para entender. E isso tudo afeta na bolsa de valores, isso tudo afeta o mercado imobiliário, isso tudo afeta a ação de uma empresa, por exemplo. Então é importante entender. Se você vai fazer investimento em bolsa de valores, em ações, você tem que entender ali o que é uma ação, quais os tipos de ação que tem, né? Como que eu vejo a precificação dela, se eu estou pagando barato, se eu estou pagando caro, qual que é o dividendo que aquilo me paga, né? Qual setor que aquela empresa investe. Então são vários fatores que você precisa aos poucos entendendo para que você vai se sentindo mais confortável e fazendo boas escolhas. Tá? Então dentro do passo 4 aqui, que é você buscar mais informação, buscar mais conhecimento, estudar, talvez fazer um curso, uma mentoria, né? Buscar um profissional, é você buscar conhecimento de fato. E aí, primeiro, 4.1,
conhecimento básico de economia, inflação, taxa de juros, conhecimento básico de bolsa de valores, o que é a bolsa de valores, o que é uma ação, quais tipos de ações. E 4.2, você estudar um pouco mais do ativo em si. Então, como é que eu analiso uma empresa, como que eu faço para analisar um fundo imobiliário, o que eu tenho que ver para fazer uma boa escolha, como é que eu escolho um título de renda fixa, é um pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação, como é que eu avalio lá a instituição se eu tenho um risco de crédito, um risco de liquidez, porque não é só simplesmente você emprestar o dinheiro lá e achar que no investimento você vai ver o dinheiro, e pode ser que no investimento a empresa não tenha dinheiro para te pagar, assim como aconteceu muito recentemente, assim como está acontecendo até nos Estados Unidos lá com alguns bancos aí quebrando, né? Aquela corrida lá do Silicon Valley Bank, todo mundo correndo atrás do banco lá para poder tirar o dinheiro, porque o banco estava quebrando. Então é importante buscar informação, buscar conhecimento para você começar a fazer boas escolhas, tá? Mas basicamente, né, quem esteve aqui comigo desde o começo, passo 1, 2, 3, abre conta, transfere seu dinheiro e você começa a investir. Você já vai estar pronto para fazer a sua seleção. Adriano, mas qual ação eu vou escolher? Aí não cabe a mim falar qual ação você vai escolher. Eu não sei nem se a ação é para você. Depende do seu objetivo, depende do seu perfil de investidor, né? Depende do nível de risco que você quer correr, né? Mas aí vai ter uma infinidade que você precisa buscar conhecimento para você fazer uma boa escolha. Tá? Adriano, quero construir minha reserva de emergência. Eu já posso te falar. Você vai investir no Tesouro Selic ou no CDB, que esses são os apropriados que você vai ter segurança e liquidez. Tá? Mas vai na minha, esses 3, 4 passos aqui, você vai começar a, de fato, você vai conseguir dar o primeiro passo aí e fazer o seu investimento. E se você gostou dessa live, compartilhe também com outras pessoas, talvez a gente conheça eu conheço várias pessoas que ainda não fez o primeiro investimento, né? A gente está cada vez mais ouvindo pessoas falarem sobre investimento. Hoje a gente tem cerca de 5, 6 milhões de pessoas investindo no Brasil, mas num país de mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, de fato, ainda tem muita gente que não fez o primeiro investimento e eu estou aqui para ajudar você. Você pode também ajudar outra pessoa compartilhando essa live para a gente ajudar o próximo e, de fato, a pessoa começar a entender e fazer o primeiro investimento, aí, entender a importância de investir todo mês e preservar o patrimônio, né? Conservar, primeiro, da desvalorização, né? Da inflação, porque, como eu falei, o feijão 6,50 agora é 7. Não vai voltar para 6,50, né? Daqui a pouco tá 10, daqui a pouco tá 20. Eu lembro que um tempo atrás era R$2, né? Agora tá falando de 6, 7, 8. Quanto será que vai estar daqui 5 anos no pacote de feijão? O quilo de tomate, a batata, a carne, enfim, tudo vai sendo inflacionado, ficando mais caro, e é por isso que você precisa investir seu dinheiro também para você ir aumentando na mesma proporção. Você ficar vendo parado debaixo do colchão na conta corrente ou na poupança, saiba que na verdade você está perdendo dinheiro, porque você está perdendo o poder de compra. A quantia que você tem um pouquinho maior no ano que vem, daqui 5 anos, não vai comprar o que você compra hoje e aí você perdeu o poder de compra. Beleza? Então compartilhe essa live aí com outras pessoas. Se você gostou também, a live vai ficar salva, né? Então compartilhe se quiser rever de novo. E dê seu like aí, se ficou alguma dúvida, deixa algum comentário na live que eu vou ter o prazer de poder te responder, te ajudar. Se tiver qualquer dúvida também mais direta, pode mandar um direct aí, um DM que a gente conversa e eu vou te ajudar aí a dar esse primeiro passo, fazer o primeiro investimento, fazer boas escolhas. Uma boa noite a todos, obrigado pela participação aí, um grande abraço e fico por aqui, até a próxima.